Exclusivo, a Justiça de São Paulo tenta desvendar um mistério. Como um patrimônio milionário desapareceu de uma hora para outra. A fortuna pertencia ao maestro Silvio Bacarelli, famoso por ensinar música a pessoas carentes e animar festas de casamento. Ele hoje está sozinho, doente e não pode mais decidir o próprio futuro. Veja na reportagem da semana. Silvio Bacarelli, um maestro consagrado. Fundador da Sinfônica de Heliópolis, uma orquestra de talentos reconhecida no mundo inteiro. Ele é uma figura abençoada. Um homem que dedicou a vida à música, a ajudar os outros e ficou milionário. Ele desenvolveu em São Paulo um mercado que não existia, que é o mercado de música em casamento. Agora, aos 84 anos, o maestro foi declarado pela justiça incapaz de administrar os próprios bens e a fortuna dele desapareceu. Sumiu, desapareceu. Uma história surpreendente com muitos personagens e vários mistérios. Você vai conhecer a governanta que durante algum tempo administrou a vida do maestro. Ela ganhou de presente 3 carros e o apartamento onde ele vive. Eu não vi maldade, assim, da minha parte aceitar. Por que ela foi demitida e teve os bens bloqueados? Porque, mesmo assim, ela ainda tem o apoio de uma parte da família de Bacarelli. Eu acho que é uma atitude dele. Eu não tenho que questionar. E uma entrevista emocionante com o maestro. A música é a base de tudo, não é? Será mesmo que ele não tem condições de decidir sobre a própria vida? O que ele tem a dizer sobre as doações para a ex-governanta? O apartamento aqui o senhor doou, maestro? Apartamento? É. Silvio Bacarelli nasceu numa fazenda em Monte Belo, no sul de Minas Gerais. A paixão pela música ele herdou do pai, que trabalhava na rede ferroviária e nas horas de folga ensinava música para as crianças da fazenda. As aulas que ele dava, né, ficou muito fundo gravado, né? Quando o pai morreu, Bacarelli foi para um colégio interno. Com apenas 15 anos, já regia o coral do colégio. O senhor era mais moço do que os integrantes do coral, provavelmente. Ah, com certeza. Silvio Bacarelli veio para São Paulo na década de 40. Aqui na capital, ainda bastante jovem, ele teve contato com os principais nomes da música clássica da época, como os maestros Heitor Villa-Lobos e Eleazar de Carvalho. Foi com esta influência que ele começou a compor e a reger orquestras, até fundar o Coral Bacarelli, um dos mais tradicionais do Brasil. O Coral Bacarelli virou sinônimo de pompa e glamour nos casamentos paulistanos. O coral se transformou numa marca de qualidade e numa empresa rentável. Mas o maestro ainda tinha outros projetos pela frente. Em 1996, o maestro Bacarelli assistiu pela televisão um incêndio que aconteceu aqui na comunidade de Heliópolis, um bairro muito carente de São Paulo. Ele ficou comovido com a perda das famílias, veio até aqui e se ofereceu para ajudar com o que melhor sabia fazer: ensinar música para crianças e adolescentes. No início, eram 36 alunos. Eles se tornando realidade, é o meu sonho também que se torna realidade, né? No começo, o maestro tirava dinheiro do próprio bolso, mas logo apareceu o patrocínio de grandes empresas.
Hoje são mais de 1000 crianças e jovens em busca de uma chance de profissionalização na música. Você acredita na sensibilidade do jovem, de onde ele provier, não importa. O jovem é sensível, ele tem que ser motivado. A cantora Paula Lima virou fã do maestro Bacarelli depois de cantar com a orquestra Heliópolis. Olha, eu conheci o maestro mais ou menos em 2006 e foi uma experiência mágica, né? Porque eu acho que tem pessoas que são iluminadas, assim, tem pessoas que vieram ao mundo com uma missão e cumpriram mais do que foi pedido. Talento comprovado pelo italiano Ennio Morricone, um dos mais importantes mestres das trilhas do cinema. E também pelo indiano Zubin Mehta. O maestro Zubin Mehta chegou a levar alunos para a Sinfônica de Israel, como Adriano Costa. Além da Sinfônica, Bacarelli sempre manteve a atenção voltada para o coral. Afinal, foi ali que ele conheceu Nair Clef. A jovem soprano tocou o coração do maestro e os dois se casaram. Ela foi muito especial nisso. Muito dedicada também na Nair Clef. Clef é chave, né? Uhum. Clef é chave. Em italiano é Clef é chave, né? Silvio Bacarelli e Nair Clef não tiveram filhos, mas a música proporcionou uma vida financeira tranquila para o casal. O patrimônio deles incluía um auditório para o coral em São Paulo, além de um sítio, 3 automóveis e um apartamento onde o maestro mora até hoje. Só este imóvel vale pelo menos R$2 milhões. Além de talento para a música, o maestro também sempre teve sorte nos negócios. 5 anos atrás, ele vendeu por R$17 milhões uma fonte de água mineral que tinha descoberto por acaso num sítio dele perto de São Paulo. Mas junto com a fortuna veio também uma má notícia. Pouco tempo depois, a mulher dele, Dona Nair, ficou muito doente e precisou de cuidados especiais. Para cuidar de Dona Nair, o maestro contratou uma equipe de enfermeiras, entre elas Kátia Gordim. Técnica em enfermagem, Kátia tem 38 anos, 2 filhos e é separada. Ela diz que durante os anos em que conviveu com Dona Nair, passou a ser tratada como se fosse da família. Tinha um serviço meu que era o serviço de enfermagem. Só que o que ela pedia para mim fazer ali, eu fazia, que era um bolo, ou ia receber alguma visita, assim, arrumar a mesa, alguma coisa. Eu nunca me neguei. Foi onde a gente se aproximou. A doença de Dona Nair era grave. Ela morreu no começo de 2013. Mas antes disso, teria feito um pedido a Kátia, cuidar do marido, o maestro Silvio Bacarelli. Pediu para mim, né, para cuidar dele, para ficar com ele, né? Após o falecimento dela, fez até uma carta, né, que eu deixei estar com o meu advogado, pedindo para mim ficar com ele, porque ela tinha medo dele ficar abandonado, né, pelo fato deles não ter filho, né? Aí eu acabei aceitando. Além de cuidar do maestro, Kátia diz que administrava a casa e cuidava do salário dela e das outras funcionárias. Porque eu achei que seria o quê? Eu teria meu salário, mas alguém iria me pagar. Algum parente iria, ó. Mas não foi o que aconteceu. Foi tudo jogado para mim. Aí o que ela fez? Kátia passou também a acompanhar o maestro em eventos sociais. Até que um dia, segundo ela, veio a surpresa. Silvio Bacarelli teria dito que queria se casar com ela. Pediu sim. Né? E eu falei que não, eu estou aqui para cuidar do senhor, pode contar comigo para tudo. Mas isso não, jamais. Né? Tem respeito a Dona Nair, que pediu para mim cuidar do senhor, e respeito ao senhor e a mim, que não tem
sim, sentido. Eu não via sentido nisso, né? E te passou pela cabeça que se você aceitasse, você se tornaria herdeira direta dele? Eu não pensava nisso. Kátia admite que, apesar de não ter aceito o pedido de casamento, ganhou os 3 automóveis de Bacarelli. Nessa época, o maestro estaria em perfeitas condições mentais. Pelo menos é o que diz este documento. O atestado médico de 19 de dezembro de 2013 afirma: Silvio Bacarelli está apto para exercer responsabilidades. Uma semana depois, em 26 de dezembro, foi lavrada uma escritura de doação num cartório de Suzano, onde o maestro Bacarelli transfere para Kátia o apartamento onde mora. A escritura ressalta que a doação é em regime de usufruto vitalício do maestro Bacarelli, ou seja, ele poderá continuar no apartamento até morrer. E Kátia afirma, não pediu nada. Você vê alguém aqui comigo? Você vê alguém vindo aqui ficar comigo? Eu quero, eu mando na minha vida, é uma vontade minha. Entendeu? E eu não vi maldade, assim, da minha parte aceitar, até mesmo porque eu estava com ele ali. A família do maestro reagiu. Agora, os bens de Kátia estão bloqueados pela justiça. Pouco depois da doação do apartamento, uma sobrinha de Bacarelli entrou na justiça pedindo a interdição do maestro. Na prática, a interdição é como se fosse um atestado de que a pessoa não tem condições físicas ou mentais de administrar o próprio patrimônio. A justiça concordou com a interdição e a sobrinha, então, passou a cuidar dos bens do maestro Bacarelli. A sobrinha é Adelaide Terezinha Reis, que não quis gravar entrevista. Ela ficou como curadora por pouco tempo. Os outros sobrinhos do maestro não concordaram e também pediram a curatela. Eu acho que se fosse de comum acordo, olha, realmente tem um problema, vamos resolver juntos, eu faria de bom grado. Interditar o meu tio, a gente não tem acesso a ele, eu tenho que pedir autorização para visitar meu tio, coisa que eu fazia todo mês. Esse povo que fez isso nem visitar ele visita. O sobrinho não é contra a doação dos bens para a Kátia. Eu acho que é uma atitude dele. Eu não tenho que questionar que se ele tivesse se sentido em algum momento ofendido ou sido trapaceado, com certeza ele ligaria ou ele falaria. Por causa da disputa familiar, a justiça nomeou um curador neutro. O advogado Pedro Salles assumiu a administração dos bens do maestro. Uma das primeiras decisões dele foi afastar a governanta Kátia Gordim. Eu fiz a substituição dos cuidadores, inclusive da empregada doméstica. O senhor tomou essa decisão por quê? Então, exatamente para ter segurança de que ele vai ter o bem-estar garantido. O caso acabou na polícia. A sobrinha Adelaide, que havia perdido a curatela do tio, denunciou a governanta Kátia pelos crimes de furto e maus-tratos. O advogado da governanta contesta. Nós verificamos que não há furto, porque quando faleceu a esposa do maestro, foi a Kátia ficou encarregada de doar roupas, objetos pessoais da senhora, né? E ela assim o fez. E ficou com algumas roupas. E nós verificamos também que não há nenhum indício de maus tratos. O maestro, aliás, nunca foi tão bem cuidado quando estava Kátia ali presente. Bacarelli passou por novos exames. Um deles atesta que o maestro apresenta quadro de demência e não pode exercer atividades da vida civil. A demência moderada seria um dos primeiros sintomas do mal de Alzheimer. São quantos irmãos, maestro? É o senhor? Não, vivo não tem mais. Sei, mas eram quantos lá na sua casa? Eu, Miguel, Lalo, a Emilinha. Acho que mais ou menos 4 ou 5 irmãos. Durante a entrevista com o maestro, perguntei se ele havia doado o apartamento.
O apartamento aqui o senhor doou, maestro? Apartamento? É, o seu. Não, é meu. É seu? Por quê? Não, porque eu pensei que se o senhor tivesse feito uma doação dele para a Kátia, que cuidava do senhor. Não me lembro. Não. Pode até ser, não. Memória da gente é um... O senhor se lembra da Kátia? Kátia. O nome não é estranho, não, mas... Que ela trabalhou com o senhor, com a dona Nair, como cuidadora. Faz tempo, hein? Como diz no C'est la vie. Tudo passa, né? Tudo. O senhor se lembra dela? De quem? Da Kátia. Saúde frágil, finanças também. Uma investigação feita a pedido do novo curador descobriu que o patrimônio do maestro praticamente não existe mais. O prédio onde funcionava o auditório do coral foi vendido e as contas bancárias estão zeradas. A situação só não atinge a Orquestra Heliópolis, que tem recursos próprios. Mas onde o dinheiro do maestro foi parar? Para Elisete Ferreira, há 30 anos funcionária do maestro e designada pelo curador como nova administradora do coral, a resposta é um mistério. O que aconteceu com o patrimônio dele? Então, com ninguém o dinheiro sabe. dele? Então, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não há como rastrear, não há como descobrir? Isso só os advogados, né? Eu fiquei passada, porque não só foi vendida a fonte, como foi vendido o auditório. E o dinheiro, o resultado dessas vendas, desapareceu. Sumiu. Desapareceu. A investigação corre em segredo de justiça. Os parentes de Dona Nair também estão sendo investigados. O maestro desconhece a polêmica. É como se a saúde debilitada e a memória fraca protegessem Bacarelli de enfrentar a crise familiar. Da memória, só não se apaga a paixão pela música. Não somos nós que inventamos a música. É ele lá em cima que bota aquela luzinha e te acorda. Poxa. Aí começa a pesquisar e até põe no papel. Isso aí é a música. Mas é sempre de inspiração. Em nome dela, o maestro vence a rigidez das mãos e toca como há muito tempo não fazia.